Miles é um garoto quase ruim em todas as partes, menos em fazer a corrida de moto, mas em uma das curvas ele acaba recebendo uma batida, o que resulta no corte da sua corrente, o que impossibilita o Miles de continuar na corrida, a não ser que ele substitua a corrente partida por uma nova antes da próxima corrida, que era a última rodada e era a final. E infelizmente essa dupla de pai e filho não tinham condições de ter equipamentos extras, por isso após o ocorrido ele não tinha outra opção a não ser pedir ajuda aos times rivais. E é aí que o Miles vê uma garota muito linda escrevendo em seu caderno sentada do lado de um time, então o Miles abaixa a cabeça e volta ao seu objetivo de encontrar uma corrente para sua moto. E para sua sorte ele acaba por encontrar o Sam, um garoto muito rico que possivelmente tinha muitas correntes extras, então ele pede ao seu amigo Scroggins para pegar uma corrente e oferecer ao Miles. Só que o Scroggins é impedido pelo treinador do Sam, que mente dizendo que eles têm somente uma corrente sobrando e que eles não poderão abrir mão dessa única corrente, então ele sente muito e não vai dar. E quando ele se dirige ao seu lugar, o Miles vê a garota amassando um papel e tentando jogar na lata do lixo, coisa que não entra e cai no chão. O Miles rapidamente foi e apanha o papel e guarda consigo. Bom, sem nenhuma outra corrente para substituir com aquela que foi quebrada, eles não tinham outra opção a não ser ficar de fora da final e assistir nas bancadas. E por algum motivo, a garota linda que o Miles tinha visto lá traz uma corrente novinha em folha e dá para ele. E rapidamente o Miles substitui com aquela corrente que estava quebrada. E após que tudo fica consertado, Miles se dirige rapidamente para a pista de corrida, que em alta velocidade ele ultrapassa todos e usa um truque em uma curva que faz com que ele ganhe e definindo a sua vitória, tornando ele o campeão daquela corrida. E com essa vitória, o pai do Miles fica muito feliz e orgulhoso do seu filho. Então o Sam aparece e convida o Miles para participar em sua festa, que acontecerá hoje em sua casa. E o Miles responde somente que vai pensar. E após que anoitece, as empresas Crane acionam o alarme, pois eles haviam perdido um protótipo muito poderoso, cujo eles haviam investido muito dinheiro, cerca de 150 milhões em apenas uma máquina, mais poderoso do que o próprio homem, só que ainda mais letal. E nessa mesma noite, o Miles acaba por aceitar o convite do Sam e vai até a sua festa. E quando o Sam vê o Miles, rapidamente corre até ele e leva ele até onde tem os seus brinquedos e incendia um carro em frente do Miles só para ostentar. E é claro que o Miles, após ver aquilo, sai daquele lugar e deixa o Sam sozinho. E quando ele tentava achar a saída para ir para sua casa, ele acaba entrando na garagem do Sam, onde encontra itens extremamente luxuosos, e é claro que ele não consegue aguentar e sobe por cima de uma moto só para ter uma lembrança. E nesse momento, a garota que havia dado uma corrente novinha foi para o Miles, lá na pista de corrida de motos, entra na garagem e os dois ficam lá conversando por um bom tempo. E o Miles aproveita aquele momento e pergunta se é que o Sam era o seu namorado. Então a garota primeiramente se apresenta e diz que seu nome é Sarah, e explica para o Miles que os pais do Sam são pessoas muito ocupadas, então não tem tempo de ficar em casa, por isso contrataram a mãe da Sarah para cuidar da casa enquanto eles estão ausentes, e que ela era somente a criada. Então Miles acaba por tirar um papel no bolso e mostra para Sarah. No caso era o desenho que a Sarah tinha feito e tentou deitar no lixo, só que não entrou, então Miles acabou por apanhar. Então ele aproveita o momento e elogia a Sarah, dizendo que ela é muito bonita e muito talentosa. E já no outro dia, a busca pelo protótipo desaparecido da Crane ainda estava em andamento. E enquanto isso, o Sam chama o Miles para fazer umas gravações das suas habilidades e colocar na internet e apronta para ele. E com tudo já combinado, o Sam fica distraindo o Miles, enquanto isso seus amigos vão substituindo a gasolina da moto do Miles por refrigerante, com o objetivo do Miles fazer merda no vídeo enquanto é filmado e virar meme na internet. E é isso que acontece. Enquanto o Miles estava lá em alta velocidade, ele perde o controle da moto e cai de lá, mostrando sinais que ele havia sofrido muito com aquela queda. Só que o Sam e seus amigos não se importam e abandonam o Miles lá sozinho. E mesmo assim, o Miles se levanta e retira todo o refrigerante que havia sido posto em seu tanque e substitui por uma gasolina verdadeira. E após ter feito isso, ele tenta ligar a sua moto, que não liga, então ele escuta barulho vindo de um contentor. E após que o Miles abre, um protótipo é acionado e começa a fazer um scanner da pessoa que havia entrado lá e não reconhece, o que resulta na caçada dessa pessoa. Então o Miles rapidamente pega sua moto e sai de lá para mais longe possível, só que o protótipo já estava em cima dele esperando a hora certa para atacar, e quando ele atacou quase pegava o Miles, que se desvia e rapidamente ele começa a tentar escapar do protótipo, que dá para enxergar claramente que é um cão robô. Então o Miles tem a brilhante ideia de saltar em uma rampa e o cão também salta usando seus propulsores, só que na queda o cão sofre muito e fica imobilizado. Então Miles desce da sua moto e se aproxima lentamente do cão robô, que ao ver o Miles se aproximando, ele ativa a autodestruição em apenas 19 segundos. E mesmo depois do cão querer destruir o Miles, ele se aproxima e coloca sua mão na sua cabeça, o que faz com que o cão pare de se mexer e se acalme. E depois daquele ato que o Miles fez, o cão acaba por suspender a ação de autodestruição, restando apenas 73 milissegundos. Que rapidamente o cão robô faz um scanner no Miles, que encontra um dispositivo, então ele pirateia, enviando todas as informações sobre ele no seu celular, e inclusive o seu nome, que era Exxon. Então ele estava precisando de uma manutenção
e o Milos ajudou ele consertando tudo dentro do contentor, onde ele passou a noite inteira consertando ele. E já no dia seguinte, a Sarah vai até onde está o Sam e manda ele colocar a localização exata de onde eles deixaram o Milos, pois ele não estava atendendo as ligações. Mas felizmente o Milos estava bem, testando as melhorias e o conserto que ele fez no Exo durante a noite inteira. E para finalizar com tudo, o Milos tira a focinheira que estava no Exo e para surpresa dele, o Exo fica tão feliz que até jogou o capacete pro Milos brincarem, porque o Exo via o Milos como seu dono. Então eles ficaram lá brincando um bom tempo, só que no final os drones da empresa Crane acabam por encontrar o Exo, que rapidamente os drones pedem a permissão para começarem com o processo de neutralização do protótipo agora, só que os desenvolvedores não permitem, pois usam o Milos como uma cobaia. E por ter ficado a noite inteira consertando o Exo, ele acaba ficando um pouco com sono e dorme um pouco. Só que do nada o Exo sai correndo e vai atrás de um veículo que estava lá, que no caso era o veículo da Sarah, que estava lá com o objetivo de saber se é que o Milos estava bem. E é claro que o Milos correu atrás do Exo e ficou protegendo a Sarah, e para tranquilizá-la um pouco, ele vai até onde está o Exo e explica para ela que ele não vai fazer mal a ninguém. Então Milos pega na mão da Sarah e faz com que a Sarah toque no Exo, que o Exo logo de imediato reconhece a Sarah e fica tudo tranquilo. E já anoitecendo, o Exo percebe que os dois estão tristes, então pirateia o celular da Sarah, pegando a melhor música que ela gosta. Então ele começa a reproduzir enquanto eles dançam e começa a ficar alegre. E enquanto tudo isso acontecia, é claro que os desenvolvedores do Exo acessaram os olhos do Exo, fazendo com que eles vissem tudo que o Exo vê, mostrando para eles que o Exo tá ficando mais eficaz a cada momento que ele passa com os humanos. E como já havia amanhecido, o Exo ajuda a Sarah puxando seu carro e os três partem para a cidade, onde param um posto de gasolina para comprar um pouco e encher o seu tanque. Após que o tanque fica cheio, o Exo aproveita o momento e pirateia o sistema, pagando a conta da gasolina. E como não bastasse, o Exo também pirateia o sistema do banco da ATM que estava ao lado do posto da gasolina, fazendo com que saia muito dinheiro. E após que eles pegam todo o dinheiro, eles saem de lá correndo, indo para um lugar seguro, onde o Exo vê a Sarah fazendo uma pintura e rapidamente ele faz um esboço do que a Sarah queria pintar, que no caso era uma flor. E do nada, o Exo começa a fazer a projeção de um vídeo onde ele começa a mostrar para que fim ele foi criado, que no caso é servir o exército e matar as pessoas. E depois disso ele tira um protótipo na sua cabeça que dava acesso total ao Exo, a pessoa colocava as suas digitais, que no caso foi o Milos que colocou. E depois disso, o Exo localiza um veículo se aproximando do local, que no caso era o Sam, que estava à procura da Sarah. Então ele, ao ver a Sarah, logo partiu para cima dele e o Milos aparece. E o Sam, ao ver o Milos, tenta dar um soco e o Milos se esquiva, o que faz com que o Exo ataque o Sam com o objetivo de proteger seu dono, que era o Milos. Então o Milos avisa para o Sam sair do lugar imediatamente e o Sam não questiona, rapidamente sai daquele lugar com o objetivo de salvar sua vida. Então após que o Sam sai, a Sarah vai falar com o Milos que ele estragou tudo, pois a vida dela dependia do Sam e os seus pais também se alimentavam com o bolso dos pais do Sam. Então ela acabou de estragar tudo. Mas mesmo assim o Sam não deixou barato. Quando já havia anoitecido um pouco, o Sam traz seus amigos e vai até o local onde estava o Exo, que no caso havia sido deixado lá porque ele era muito grande para andar na cidade. Então o Sam coloca gasolina e, pegando um maçarico, incendia o Exo, que fica extremamente danificado. E rapidamente o Milos e a Sarah chegam lá e pegam o Exo, que estava muito gravemente destruído. Então ele aciona o protocolo de segurança e manda uma mensagem para Sarah com o local exato onde eles poderiam levar o Exo e poder ser consertado. Então eles levam até uma fábrica de construção de itens 3D e lá começam a remontar de novo o Exo, que depois de tanto esforço eles conseguem montar novamente o Exo, que aciona e manda uma mensagem para ele dizendo que irá estar 2 horas para o sistema reiniciar. E após que os programadores do Exo conseguem a localização exata dele, eles mandam seus agentes para poder recuperar o Exo novamente, pois eles não querem arriscar e perder de novo 150 milhões. Só que depois dos agentes chegarem lá, o sistema do Exo já estava 99% completo, ou seja, já estava 100% carregado e ele já estava pronto para reiniciar. Então ele começa a reiniciar, que rapidamente ativa seu reflexo e bate no cara que estava em frente de si, que queria capturá-lo, fazendo com que Milos e Sarah consigam neutralizar os agentes. Só que depois o Exo fica a lembrar das pessoas que destruíram ele. Então ele vai atrás do Sam, cuja era a pessoa que destruiu ele por completo. Então ele começa a segui-lo lentamente, que leva ele até uma festa onde estavam lá o Sam e seus amigos. E é claro que todo mundo, ao ver, ficam assustados de começar a correr. Então o Sam percebe tudo, que aquele cão está lá para poder aniquilá-lo. Então ele tem a brilhante ideia de correr onde está o maçarico, pois com o maçarico ele conseguiria afastar o Exo de si. Então ele corre até onde está o maçarico e consegue afastar o Exo de si. É claro que com aquele fogo o Exo não ataca, só que depois o gás acaba fazendo com que o Exo atacasse nele. Só que ele querer atacar
Logo Milos aparece e manda ele ficar calmo. Só que depois os drones da Crane aparecem lá para poder capturar o Exo, que rapidamente os drones conseguem interceptá-lo, fazendo com que o Exo fique imobilizado. E depois disso os agentes da Crane chegam por trás e pegam a Sarah e o Milos, que rapidamente a Sarah e o Milos são levados à empresa que construiu o Exo. Então o dono pergunta para o Milos cadê a chave que ele pegou do Exo. Só que o Milos não responde, então ele usa a Sarah como refém, programando o Exo para atacar a Sarah caso ela se mexa. Então a Sarah tem uma brilhante ideia de pegar uma caneta para fazer o Exo se lembrar de si. Então ela começa a fazer uns movimentos que desenhavam uma flor. Então o Exo acaba por se lembrar usando a sua base de dados. Então após que o Exo se lembra, ele retira os cabos que faziam com que ele seja controlado e assusta os donos que construíram o Exo. E na tentativa deles fugir, eles são capturados pela polícia lá fora da empresa. E para que o Milos e o Exo escapem dos policiais, a Sarah acaba se entregando, o que faz com que os policiais fiquem distraídos e o Milos aproveita aquele momento e escapa juntamente com o Exo, fugindo para a floresta, onde eles são perseguidos por um helicóptero. Então eles têm a brilhante ideia de pular num penhasco, onde eles acabam caindo e o Milos acaba por ficar gravemente ferido. Então o Exo faz uma análise e vê que o Milos está precisando de uma assistência médica. E ao mesmo tempo os policiais e também os drones estavam se aproximando. Então sem mais outras coisas para fazer, o Exo tem a brilhante ideia de correr para mais longe do seu administrador, que no caso era o Milos, para poder protegê-lo. E quando ele corria, os drones lá atacavam, e quando já estava bem longe do Milos, ele acaba ativando a sua autodestruição para que proteja o seu Milos. E como o Exo era um ótimo cão, ele ativa a sua autodestruição para proteger seu dono e repara para o Milos e diz "Tamo junto" antes de se autodestruir. E a única coisa que o Milos poderia fazer era somente ficar vendo o Exo sendo autodestruído para salvar a sua vida. E após que ele se autodestrói, salva a vida do Milos, que é levado pelos agentes e são interrogados e são libertados. E com tudo aquilo que aconteceu, a Sarah e o Milos terão umas férias que vão à praia, onde eles encontram o dispositivo que dava acesso total ao Exo. E após que o Milos clica no botão, os dois recebem uma mensagem dizendo que o Exo está baixando seus dados em seu celular, o que quer dizer que o Exo está a montar-se uma parte do mundo. Então é isso, tamo junto, é nós, falou e fui.